Vamos dando continuidade ao nosso curso, fazer uma aula hoje que vai se propor a fazer uma revisão histórica, né? Então, com essa revisão histórica, nós queremos viajar um pouquinho pelos conceitos da física, como que eles nasceram, quais são os seus principais personagens. Na verdade, a física, ela é tão velha quanto o homem, né? Porque a partir do momento que o homem existiu em contato com a natureza, né, ele, obviamente, quis entender determinados fatos e aí ele foi acumulando certos conhecimentos. Então, eu acho que a física ela é mais velha do que o que nós podemos contar, né? Ela realmente vai aos homens da caverna. Eles já tinham conceitos físicos extremamente importantes, já conheciam certas leis básicas, mesmo que não registraram, mesmo que não analisaram profundamente, mas lá no seu íntimo eles tinham sim uma série de conhecimento. E fazer uma revisão histórica é sempre interessante para você saber que o que nós estamos transmitindo para você é resultado de uma civilização. É a história da civilização, tá certo? Conhecer a ciência que foi acumulada ao longo de milênios, os conceitos, é realmente se tornar parte de toda essa cadeia evolutiva, de toda essa história de evolução dos conceitos. Então nós temos que realmente fazer uma aula histórica e descrever alguns personagens, os seus feitos e realmente chegar à contextualização mais atual para que a gente possa começar realmente as aulas mais formais com os conceitos da maneira que nós programamos. Bom, embora a história seja muito vasta, para a gente poder ser um pouco mais objetivo, nós temos que começar onde ela foi devidamente registrada, que é a Grécia, né? Se nós formos à Grécia, lá é onde começa-se a entender um pouco melhor os conceitos envolvidos na física atual. A Grécia, eu diria que foi a primeira civilização que entendeu que era necessário olhar e refletir sobre a natureza de uma forma mais consistente. E, além disso, transmitir esse conhecimento. Não é? Então, eles se estruturaram, inclusive, que eles tinham as academias, eles tinham os liceus, eles tinham os museus, eles tinham a biblioteca de Alexandria, né? Então, eles aprenderam a organizar o conhecimento. Isso é uma coisa importante, porque o conhecimento, se você realmente apagar tudo que existe, nós vamos demorar outro tantão para acumular todo esse conhecimento. É extremamente importante a gente saber acumular o conhecimento e transmitir para aqueles que virão depois. E os gregos faziam isso, não é? Tanto é que um grande pensador grego tinha os seus discípulos, que eram aqueles que dariam seguimento. Aí depois os discípulos viravam grandes mestres e transmitiam para novos discípulos. E com isso eles conseguiram carregar o conhecimento, acumular conceitos por séculos. Não é isso? Então, embora eu já afirmei que a história da física, ela realmente vai muito além da Grécia, nós vamos começar com a Grécia, porque é onde que nós temos registros mais bem consolidados. E quando a gente fala em Grécia, existem muitos personagens, né? Se você olhar, nós temos uma vastidão de personagens que fazem parte da história grega, que fazem parte da evolução do conhecimento das ciências naturais, principalmente da física, né, que se confundia muito com a filosofia. Então nós temos muitos personagens. Vamos começar olhando o personagem Heráclides. O Heráclides, né, ele na verdade foi discípulo de Platão, na chamada Academia, e ele propôs coisas extremamente interessantes, como por exemplo que a Terra
gira ao redor do Sol e que gira ao redor de si mesmo em 24 horas. Aliás, a gente vai notar que os conceitos científicos da Grécia eram muito evoluídos, né? Aí depois a Idade Média fez o favor de modificar tudo por diversas razões, que não vou mencionar brevemente, mas lá na Grécia nós tínhamos pessoas que tinham conceitos extremamente evoluídos daquilo que nós entendemos de natureza hoje. Então, Heráclides é uma dessas personalidades que, como eu disse, propôs que a Terra gira em torno do seu eixo, completando uma volta a cada 24 horas, né? E ele explicava, então, os períodos de dia e noite através desse movimento. Outro personagem importante é Teofrasto. Teofrasto, ele foi sucessor de Aristóteles. Aliás, Aristóteles é o grande, né? O grande cientista grego, o grande filósofo grego, que realmente foi uma origem extremamente importante. Então, se nós olharmos, Teofrasto, ele foi discípulo de Aristóteles e, na verdade, ele tinha algumas contradições daquilo que Aristóteles pregava. Não é? Eu vou só pincelar alguns personagens que eu acho que são menos comuns aí na literatura, né? Para exemplificar para você a evolução do conhecimento nessa época. Então, Teofrasto, se a gente tivesse que pincelar um feito para ele, nós diríamos que acho que uma das coisas mais importantes que ele fez foi uma crítica ao pensamento de Aristóteles, porque Aristóteles imaginava a natureza composta de 4 elementos, né? Fogo, terra, ar e água. Mas você vê como a observação já começa a ser importante. O que o Teofrasto faz, ele critica Aristóteles, porque ele diz: como pode o fogo ser um dos elementos essenciais se ele só existe com a matéria? Só existe com alguma coisa, um pedaço de madeira? Não é isso? Ou uma quantidade de óleo queimando? Então, ele dizia, o fogo não pode ser um elemento fundamental, porque ele dizia que ele não poderia existir por si. Você vê que é um pensamento lógico extremamente correto, né? E que já estava lá e que depois se esquece e que vem depois com a alquimia, com a evolução, se entender um pouco melhor essas coisas todas. E aí nós temos Epícoro. Epícoro, ele tem contribuições importantes, e eu acho que uma das contribuições é que a ideia atomística, a ideia da constituição de tudo através de átomos, vem da Grécia. E ele retomou as ideias atomísticas, porque a ideia atomística ela vai e vem, né? Enquanto não tem, o pessoal tinha uma explicação baseada na constituição de tudo através de átomos e o vazio, mas isso de vez em quando não é fogo, mas ele propõe uma coisa importante. Ele diz que o átomo não dá só forma na matéria, está no átomo tudo, inclusive o peso da matéria, tá certo? Então essa robustez da matéria, ele está no átomo. Então é a soma de todos os átomos de alguma coisa que dá a ela o peso que ela tem. Então é importante, é um conceito que você vê. Hoje a gente sabe que é assim mesmo. Zenão é um personagem extremamente importante, com grandes contribuições, só que é o contrário. Ele negava veementemente a existência de átomos e a existência do vazio. Porque quando você fala que tem átomo, tem átomo e um nada. Onde tem matéria tem átomo, onde não tem matéria é o vazio. E o Zenão, ele criticava veementemente esse conceito. Então você vê, os debates da Grécia são os debates que vão realmente fortalecer o nascimento da física moderna, que é a física que a gente vive hoje, como eu vou mostrar para vocês ao longo desta aula. Tá certo? Eu não poderia deixar de incluir Euclides,
Apesar de se saber pouco da sua vida, porque ele deixou muito poucos coisas a respeito da sua própria vida, mas o que ele deixou de matemática realmente é a geometria, né? E a geometria é a base da ciência moderna, porque antes do aparecimento dos cálculos mais complexos, tudo era feito através de geometria. Aliás, hoje estão se voltando a tratar certas situações mais complexas da física através da geometria do que através das álgebras, da álgebra em geral ou de diversos tipos de álgebras que nós temos hoje e que a gente lida para cálculos mais complexos. Então, Euclides, ele realmente, o que o Euclides consolidou é verdade até hoje, né? Que é os conceitos geométricos e a aplicação da geometria. Então não poderia deixar de mencionar que realmente a geometria de Euclides foi extremamente importante para dar uma linguagem, né, à física que nós fomos capazes de construir. Um bastante conhecido é Arquimedes, e Arquimedes, obviamente, ele é conhecido por várias coisas, mas ele era um homem de propor soluções. Então, ele é praticamente o pai da mecânica de fluidos, né? Ele cria conceitos com a densidade dos materiais, né? O famoso conceito de densidade, os princípios de Arquimedes, eles realmente contribuíram não apenas para a evolução do pensamento científico, mas contribuíram também para a evolução da própria tecnologia. Arquimedes realizou engenhos que até hoje, né, são as bases de muitas máquinas que estão por aí trabalhando com fluidos ou com outros tipos de materiais que nós temos. Então Arquimedes, ele acaba sendo, eu acho, ele desvia da filosofia tradicional grega e realmente vai a soluções, enquanto todos os outros não é necessário aplicar, basta entender. O Arquimedes, ele passa a ter uma atuação muito mais intensa. E o Arquimedes, ele teve contribuições extremamente importantes na astronomia, na engenharia, na hidrostática, na estática, na ótica, até na matemática ele tem contribuições importantes, sempre preocupado em criar uma linguagem matemática que permita descrever fenômenos físicos, tá certo? Outro importante, Erástenes. Erástenes, ele tem importância variada, mas a mais importante que eu acho que ele fez é a medida do raio da Terra. É incrível, né, que a Terra, os gregos, era redonda. É a nossa concepção atual. Tanto é que eles mediram o raio da Terra. E como que ele mediu o raio da Terra? Ele fez uma medida extremamente engenhada. Ele pegou, imagine que aqui é a superfície da Terra, né? Ele pegou duas cidades, uma era Alexandria e a outra era Siena, e ele colocou dois bastõezinhos aqui. Ele foi lá, né, e inclinou. Imagine que a Terra, vamos imaginar que aqui nós estamos na superfície da Terra. E nós vamos chegar nessa cidade e nessa cidade. São duas cidades cuja distância eu conheço. Tá certo? Aí ele veio aqui, botou um bastãozinho aqui e botou outro bastãozinho aqui no chamado plumo. Ele aplumou esses bastões, enfiou uma varetinha no solo bem vertical, e para isso ele usou o plumo para verificar que estava bem vertical. O plumo é conhecido já desde a época dos egípcios, né? E aí então o Sol vem, então ele pegou um horário do Sol. Claro que ele tinha uma pessoa lá na outra, aqui é a cidade A e aqui é a cidade B, obviamente não importa pra gente quem é quem. Esse é o raio da Terra que eu quero determinar. Aí ele pegou um momento que os raios de Sol estão incidindo paralelos, né? E bem vertical nessa época do ano na cidade A. Então o bastão A não deixa sombra, porque os raios de Sol, né, estão chegando e eles têm que estar inclinados com relação ao bastão para poderem gerar a sombra. Só que enquanto eles estão chegando
paralelo ao bastão aqui na cidade A, na cidade B eles estão chegando, como você pode ver, segundo um ângulo, não é? Os raios do Sol que vem paralelo, aqui projetam uma sombra, que eu vou desenhar em preto. Toda sombra é bom ser desenhada em preto. Então aqui está a sombra do bastão. E se eu tenho essa sombra do bastão, eu sou capaz de determinar quem é esse ângulo aqui. Então esse ângulo aqui eu vou chamar de ângulo θ. Só que como esses raios são paralelos, não é? Ele vem vindo aqui, esse ângulo θ também é esse ângulo θ. Né? É uma coisa da geometria, que se eu tiver retas paralelas, né, cortada por uma transversal aqui, ela determina ângulos, né, esses ângulos alternados são iguais. Então eu meço esse ângulo θ e ele é igual a esse ângulo θ. Acontece que eu sei a distância entre as duas cidades, que eu vou chamar de L. E os gregos já sabiam a definição de ângulo. Ângulo é o tamanho do arco dividido pelo raio. Se eu conheço essa grandeza, eu determino essa. E realmente, Eratosthenes foi capaz de determinar o raio da Terra, que aliás é um valor extremamente próximo do que nós conhecemos hoje. Então, eles não só tinham uma ideia muito boa das coisas, porque eles observavam, refletiam a respeito daquilo, mas eles tinham conceitos dimensionais. Então ele sabia, a Terra é esse tamanho, tá certo? Não é infinita, é esse tamanho. E isso é que dá as bases para eles conseguirem depois evoluir ainda mais nos seus conceitos básicos em outras áreas. A importância de Aristarco é que ele propõe o modelo heliocêntrico, onde o Sol é o centro e a Terra está rodando ao redor do Sol, bem como os outros planetas, que é um conceito que vai vir depois, Copérnico e tudo mais, não é? E que ia contra o modelo geocêntrico, onde a Terra é o centro, né? E é uma concepção aristotélica. A Terra como centro, ela nasce de uma ideia simples. O cara fala assim, se imaginar um universo, onde tudo quer ir? Para o centro, não é? Então ele fala, mas peraí, eu jogo uma pedra, ela quer vir para o centro da Terra. Então o centro da Terra deve ser o centro do universo. Na ausência de outras coisas, seria até natural. Então ele pensou. Então esse é o modelo geocêntrico. É o modelo que coloca a Terra no centro. E obviamente, né, havia pessoas que discordavam e com inclusive argumentos que mostravam que tinha que ser heliocêntrico. Essa é uma contribuição que vai desaparecer por um período, tá certo? E que depois vai voltar, como nós vamos ver. Bom, aí temos outras contribuições que eu não vou poder elaborar muito, mas hoje a internet está cheia de coisas e você vê aí, eu tenho colocado aí os personagens e tenho colocado a época que eles viveram para você ter uma ideia da duração do tempo, né? Onde esses conceitos foram criados, foram elaborados, foram pensados, tá certo? Então Hiparco é um outro que teve uma contribuição interessante. Herão de Alexandria, esse é interessante porque os seus trabalhos foram no campo da pneumática, ciência dos fluidos compressíveis, né? Então existe aquela transferência que nós vamos ver nas nossas aulas, que é uma forma de transferir, para eu poder levantar usando um esforço que eu sou capaz de fazer, eu consigo levantar algo que eu não seria capaz de fazer se eu não usasse algumas regras básicas da transmissão de pressão. Isso que tem no posto, lembra que a gente aprende os dois poços com fluido, eu faço uma certa força, a pressão é transmitida, eu sou capaz de levantar o carro e assim por diante.
conceitos de pneumática de Herão de Alexandria são utilizados até hoje em dia, então merecem, do ponto de vista de utilidade na engenharia, merece ser mencionado nessa pequena visita histórica que nós estamos fazendo à Grécia. Muito bem. E aí, né, eu quero Ptolomeu, obviamente, ele é talvez o último grande astrônomo grego, e a gente fala muito de astronomia por uma razão simples, né? A astronomia, ela contribuiu muito com a física e contribuiu muito para a ciência de um modo geral, porque eu tinha que observar um universo fora que eu dependia dele. Era o que eu tinha para controlar determinadas coisas, era o que eu tinha para poder plantar melhor, era o que eu tinha para poder saber navegar melhor, era o que eu tinha para poder entender no que eu estou inserido. Não é verdade? Então, a astronomia sempre foi muito importante do ponto de vista de ciência, né? E Ptolomeu, eu acho que foi um dos últimos, né? Inclusive você pode ver pelas datas, dos astrônomos gregos com contribuições extremamente importantes. Então é por isso que eu estou mencionando Ptolomeu nessa nossa viagem à Grécia. E ele escreveu, obviamente, livros que vão ficar de alguma maneira isolados por um período, mas que depois voltam, né, na Renascença para alimentar de forma marcante o pensamento da Renascença e a evolução das ideias e dos conceitos que nascem a partir dali, a partir da Renascença. A destruição da Biblioteca de Alexandria foi uma das maiores perdas de conhecimento da humanidade, porque lá, né, os gregos tinham o conceito correto. Conhecimento tem que ser acumulado. As pessoas têm que saber o que se pensava há 200 anos para poder confrontar e evoluindo os conceitos. Eles tinham isso aí em mente, sabiam muito claramente, até que vem, né, uma série de pessoas, uma série de personagens e destroem a Biblioteca de Alexandria. Aquilo é irreparável, né? Às vezes eu penso o que nós perdemos, e para dizer a verdade para você, é até difícil de medir tudo que nós perdemos, porque o que nós temos da Grécia é aquilo que depois volta e a gente gasta 600 anos praticamente para recuperar e para acreditar e para evoluir a partir dali, né? Então é uma contribuição extremamente importante que nós temos. Bem, mas obviamente a Grécia, em termos de história, não é a única contribuição que nós temos para a evolução dos conceitos da física. Nós passamos depois por um período que, embora seja um período mais negro, eu diria mais obscuro para a ciência ocidental, não foi para todas as regiões. O que aconteceu foi que no período que a gente chama de Idade Média, onde você ficou muito mais preocupado em entender as escrituras religiosas do que evoluir os conceitos científicos, o que se passou nessa época foi que o conhecimento migrou para outras áreas. Migrou para o mundo árabe, migrou para o mundo hindu, migrou para o mundo chinês. E lá continuou a evolução. Nós temos grandes contribuições científicas que vieram do mundo árabe. Aliás, esse período que para o mundo ocidental é um mundo de escuridão, do ponto de vista de conhecimento, do ponto de vista de evolução do conhecimento, para o mundo árabe é a época de ouro, né? A álgebra que nós conhecemos hoje, os conceitos de ótica, por exemplo, né? Nós estamos celebrando esse ano 1000 anos do primeiro compêndio de ótica que foi publicado por Al-Hazen, né, no mundo árabe. Você vê, então, a época, a Idade Média, que a gente chama, ela é uma idade realmente obscura só para o mundo ocidental, para o mundo mais oriental. Aquilo continuou evoluindo e eles têm contribuições muito importantes. As obras gregas chegaram até eles, foram traduzidas e eles puderam ter acesso e continuar a evolução, enquanto a civilização moderna
ela não estava muito preocupada com isso, pelo contrário, né? Ela combateu veementemente conceitos que iriam contrário àquilo que eles acreditavam que era verdade. Tá certo? Então, esse foi um período de ouro, eu acho, do florescimento da ciência no mundo árabe, no mundo chinês, no mundo hindu, tá certo? E em muitos outros locais onde a ciência floresceu e evoluiu e chegou até nós. Porque o que aconteceu? Aconteceu que nós temos uma época que o conhecimento está no mundo grego, está no mundo ocidental de uma maneira ou de outra. Aí esse conhecimento, né, com a Idade Média chegando, esse conhecimento ele flui para o mundo, eu diria o mundo árabe e outros, né? Então eu vou colocar o mundo árabe, mais outros. Então durante a Idade Média, o que aconteceu? Durante a Idade Média, esse aqui ficou florescendo. Mas acontece que depois, né, mais no fim da Idade Média, começou de novo uma reconquista por parte do mundo ocidental para o mundo árabe. As cruzadas e muitas outras viagens foram feitas de tal maneira que esse conhecimento que estava lá volta agora para o mundo ocidental. Volta para a Europa, tá certo? Eu vou chamar aqui de Ocidente. E aí dá início um reflorescimento da ciência, porque o pessoal volta a ter acesso àquelas obras, tá certo? E passam a ser influenciados fortemente por elas. E aí começa de novo a florescer o conhecimento aqui. Então nós estamos falando agora da Renascença, tá certo? Então nós evoluímos, a gente evolui chegando ao Renascimento. E eu acho que o Renascimento ele tem bastante contribuição desse fluxo que eu mostrei aqui para vocês. No meu entendimento, esse é um fluxo que acontece e que faz com que as coisas começam de volta a progredirem rapidamente no Ocidente. E muitos participam disso, né? Se a gente fosse enumerar, eu coloquei ali Galileu, né, como um representante legítimo, mas obviamente ele não é o único. Nós temos muitos protagonistas que participaram aí do Renascimento e do renascimento da ciência, né? A gente poderia citar alguns. Eu poderia citar, por exemplo, poderia aqui mencionar alguns que eu acho que são importantes, como Copérnico. Copérnico, ele vem e realmente reestabelece o modelo heliocêntrico. Nós temos Descartes, né? Nós temos muitos outros. Mas quando ele volta, enquanto lá na Grécia Antiga a experimentação parece que não era muito importante. As pessoas sabiam que tinham que lidar com a natureza, mas eles usavam mais características dedutivas. Eu faço uma teoria, eu imagino, depois eu vou verificar se ela está de acordo, né? Não é a intuitiva, onde eu parto de uma observação e construo um pensamento baseado naquilo que eu estou observando. No Renascimento, volta-se para a observação da natureza, já que a física tem que descrever de forma mais precisa possível a natureza. Vamos voltar a observar a natureza, e a ciência ela só faz sentido se ela tiver bases consolidadas em cima da observação e da experimentação. Aí surge o que nós chamamos, não é? Eu diria o método científico, né? O método científico. Não que os outros métodos não sejam científicos, mas aqui ficou mais claro que determinados elementos eram importantes para a evolução do conhecimento. Determinadas coisas eram importantes. E aí então começa, né? Você tem algumas coisas. Primeiro que a evolução do conhecimento ela tem que estar baseada em experimentação. Então aqui é o seguinte: eu tenho que fazer experimentação, eu tenho que fazer
perguntas que a natureza me dê a resposta, não a minha mente, mas a natureza. Então, a observação baseada na experimentação entra na nova metodologia, entra no chamado método científico, tá certo? Então eu tenho que experimentar, observar, experimentar e coletar esses dados, tá certo? Então é importante que eu gere dados, tá certo? E que eu gere dados e que eu seja capaz de fazer determinadas abstrações com esses dados. Mas não só abstrações, eu tenho que ser capaz de fazer determinadas induções, tá certo? Eu tenho que entender que só dados não é ciência, dados é dados, tá certo? Para realmente poder gerar ciência a partir das observações, da experimentação, eu tenho que... Então, a metodologia científica, o chamado método científico, envolve observação e experimentação, relação dos dados, forte reflexão sobre os dados, mas não é só isso, obviamente. Tem que fazer parte da metodologia científica eu gerar leis, porque observações e leis não são a mesma coisa. Então eu tenho que gerar as leis físicas, que são verdades universais, vamos dizer, não é? Uma vez que eu gero tudo isso e observo que para esses dados eu sou capaz de extrair leis que valem para outros muitos, bom, então eu estabeleci uma lei que é válida sempre. É assim que nascem as leis físicas, que são extremamente importantes, porque elas são realmente o corpo fundamental. Ela é que nos dá, né, a linguagem para conversar com a natureza, através das leis que a própria natureza obedece e que eu tenho que interpretar e que eu tenho que conhecer. Muitas vezes eu nem entendo por quê, mas eu entendo que é assim, tá certo? E que, dado que eu sei que é uma lei, eu então aplico em inúmeras situações e resolvo os problemas e contribuo, tá certo? E interfiro. Então, por exemplo, por que depois nós vamos aprender as leis de Newton, por que quando eu faço uma força aparece uma aceleração que depende da massa? É assim que a natureza está desenhada, está programada para fazer. E eu entendendo isso, eu entendo a linguagem, eu entendo a forma de conversar com a natureza. Então, aí vem então as leis físicas. Mas as coisas não param por aí. Não é? Toda vez que eu sou capaz, a natureza, ela é muito mais do que cada um de nós. Nós somos criaturas, né? Nós somos criação da natureza. Então, nós não podemos entender aquilo que nos criou de forma completa. Aí vem uma coisa importantíssima, ainda mais para uma audiência como essa, de quem vai ser engenheiro e tudo mais, que são as validades. As validades das leis que eu crio são extremamente importantes, porque nem sempre a lei é válida sempre. Eu tenho que saber entender aonde reside a validade da lei que eu fui capaz de criar com a metodologia científica. A chamada validade ou intervalo de validade, ou mesmo domínio de validade, como nós físicos gostamos de falar, é extremamente importante, faz parte deste elenco. E finalmente tem uma coisa que eu gostaria de dizer para você. Eu não vou colocar como item aqui da metodologia científica, mas deixa eu dizer para você que quando a gente coleta dados, nós temos uma infinidade. E é extremamente importante você saber selecionar dados que dizem determinadas coisas. Praticamente tudo influencia tudo, tá certo? Toda vez que cai uma pedra, a Terra também movimenta-se um pouquinho contra a pedra. A questão é, quão importante é a Terra se movimentar um pouquinho para a pedra comparado com a pedra cair? Tá certo? Ninguém considera que até. Por quê? Porque não é importante. É um efeito que está lá. Se eu fizer uma observação muito ultra precisa, aquilo vai estar lá. Mas aquilo, de fato, não é a coisa mais importante. E não sendo a coisa mais importante, eu tenho que aprender a selecionar. Caso contrário, eu crio um sistema tão complexo que eu sou incapaz de concentrar as coisas importantes ao redor de determinadas leis simples, que é o que a ciência precisa. Bem, então, o que acontece é que na idade, quando vem a Renascença,
a ciência passa a ser feita de uma forma diferente, né? Não é renascer o conhecimento grego, mas é realmente passar a interpretar e a encarar os efeitos naturais de uma forma diferente. E nesse aspecto, Galileu foi extremamente importante e ajudou ao estabelecimento dessa metodologia. E para exemplificar, eu peguei Kepler, porque o Kepler ele observou os astros, ele observou o movimento dos astros e determinou determinadas regras. Tá certo? Ele foi lá, olhou, experimentou, pegou os dados de outro, né? Olhou os dados do outro, ele compilou, fez abstrações, indução, criou regras que ele achava que eram leis fundamentais, né? E dizia sobre a velocidade dos planetas, dizia sobre os raios, não é isso? Que são as leis de Kepler do movimento dos planetas. Aquilo pode parecer leis fundamentais, até que vem um outro grande monstro, que é o Newton, e diz assim, não. Essa não é uma lei fundamental. Tudo isso é consequência de uma lei ainda mais fundamental, que é a lei da gravitação. Então Isaac Newton, ele vem e propõe a lei da gravitação. E a lei da gravitação realmente constitui uma lei universal, que até hoje nós estamos tentando interpretar vários aspectos dela. Tá certo? Isso também faz parte da história. Com Newton, a coisa muda completamente. Newton consegue enxergar um pouco além, estabelece não apenas a lei da gravitação, mas estabelece as 3 leis de Newton, né? Que realmente contornam e comandam todo o universo mecânico. E o universo, apesar de ser muito mais do que mecânico, né, o universo tem cor, o universo tem brilho, o universo tem uma dinâmica diferente do que os seus movimentos, mas o universo mecânico é extremamente importante, né? Baseado na mecânica, que nós somos capazes de avançar muito mais. Imagine se a gente fosse produzir alimento ainda no lombo do burro, não ia dar certo. Então, as leis de Newton, elas contribuem de forma marcante na agricultura, elas contribuem de forma marcante na telecomunicação, elas contribuem de forma marcante em tudo. Hoje não daria para pôr um satélite que você liga o seu celular aí, pega conexão com mais 1 milhão de pessoas em menos de 1 hora, se não fosse realmente as leis de Newton. As leis de Newton contribuem de forma a uma revolução se instalar com conceitos da física. Não há dúvida que é um grande momento das ciências físicas, Newton realmente ele vem para colocar a panela no fogo e realmente fazer a janta. E faz de forma brilhante. E outros depois de Newton passam a ter contribuições. Eu mencionei Laplace, mas através de Laplace eu quero lembrar vários nomes, como Lagrange, Hamilton, que pegam a mecânica de Newton e vê formas de aplicá-la, né, de uma forma um pouco diferente. Ou baseado em energia, ou baseado em ação. Entende? São conceitos que nascem, embora não mudou nada, mas evoluiu, permitiu aplicar esses conceitos em situações muito mais complexas. Então aí a ciência começa a evoluir, o ferramental matemático começa a contribuir de forma muito mais intensa, não é? E aí extrapola para muitas outras áreas que haviam sido deixadas um pouco de lado. Porque primeiro a gente tinha que entender o que a gente enxerga. O movimento dos astros era extremamente importante. Senão, da onde nós vamos confiar em quê? Você não é capaz de entender porque tem dia e noite? Como que você vai querer fazer outras coisas? Não é verdade? Aí vem outros personagens que eu vou listar brevemente, como William Gilbert, que faz uma contribuição extremamente importante para o magnetismo, que é outra área, né,
Imagine o que seria se não fosse o magnetismo. Como que a gente ia guardar toda essa informação numa fita magnética, num hard disk com domínios magnéticos? Como que a gente ia fazer isso? Como que a eletrônica da informática ia funcionar sem o magnetismo? É inconcebível, tá certo? Então, Gilbert merece ser mencionado. E aí vem, obviamente, o Maxwell, James Clerk Maxwell. Ele pega e atua, ele combina a eletricidade, que eu também não mostrei, mas tem outros grandes contribuidores, Coulomb, né, Faraday, monstros, né? São cientistas que ao longo dos séculos mostraram e deram a sua contribuição muito importante. Mas o que Maxwell faz é mais importante ainda, porque ele combina tudo. Ele fala, eletricidade, magnetismo, tudo é a mesma coisa. A gente pode olhar isso tudo como um único fenômeno. Ele combina essas coisas, tá certo? E aí isso dá a possibilidade de entender um fenômeno que era um enigma, que é a luz. Então Maxwell cria, através das leis físicas, os conceitos que permitem a gente entender a luz. E eu também não poderia deixar de fora Boltzmann, porque o mundo que a gente enxerga, como eu mesmo disse, ele advém de uma série de fatos que acontecem a nível microscópico. E quem começou a entender como criar, né, como que de muitas possibilidades do mundo microscópico, eu venho e crio aquilo que eu observo no mundo macroscópico, foi Boltzmann. Boltzmann deu contribuições extremamente importantes para aquilo que nós chamamos hoje de mecânica estatística, ou olhar muitas coisas que estão acontecendo para que a gente possa entender o mundo. E aí nós evoluímos mais ainda, aí começa a aparecer Planck e começa a olhar que tudo aquilo que a gente conhece não é suficiente para entender a natureza. Aí entra a fase moderna do entendimento da natureza íntima da matéria, que surgem os chamados conceitos quânticos, que além de entender a constituição do ponto de vista de partículas de mecânica, ele vem com um conceito ondulatório. E isso causa, de fato, uma revolução tremenda no mundo da física e no mundo da tecnologia, né? Hoje, os conceitos quânticos, não pensem vocês que vocês estão muito distantes. Toda eletrônica que você usa tem mecânica quântica diretamente envolvida. E, obviamente, não dá para falar nesses conceitos sem falar da moderna concepção atômica. Aí entra Niels Bohr com a nova concepção atômica, obviamente Louis de Broglie, físico francês, que dá uma contribuição muito grande, e Schrödinger, que é um físico austríaco, que consegue pegar esses conceitos e fazer para a nova concepção da física aquilo que Newton tinha feito. Ele consegue colocar de forma de equação geral, né, o conceito ondulatório, que é um conceito extremamente avançado. A gente não precisa se preocupar muito com ele, mas é importante saber a maneira que o conceito foi evoluindo. E aí, obviamente, estamos nos dias atuais, onde estamos no subatômico, estamos realmente num ponto onde o avanço científico encontra o canal da tecnologia no dia seguinte. A tecnologia hoje, ela está desesperada para o avanço científico. Não foi sempre assim. No passado tinha um avanço científico, né? O próprio Faraday, quando fez o dínamo e o motor, alguém falou, para que serve? Ele falou, meu filho, você vai esperar para ver. E realmente demorou um tempo, décadas, né? Agora, hoje não. Hoje você tem um novo conceito no dia seguinte, ele tem uma aplicação, porque a tecnologia, ela hoje está baseada naquilo que eu falei na aula anterior, que é a sociedade do conhecimento. Portanto, o conhecimento, ele consegue encontrar a janela de entrada na aplicação, na solução de problemas sociais muito rapidamente. Bem, o que nós fizemos nessa aula foi uma visita histórica à evolução dos conceitos da física, e eu espero que você tenha entendido quão importante é os conhecimentos gerados, acumulados, e quão importante ter uma ideia de todo ele. Porque tudo isso que foi acumulado é o que determina a sua atuação, é o que determina a possibilidade de você dar uma contribuição para o seu campo de atuação. Até a próxima aula.